Boa noite, pessoal. Prazer recebê-lo aqui mais uma live da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais, da série de lives proposta e coordenada pela Luciana Costa, né, com a participação ativa da nossa vice-presidente, a Maria Fernanda. Esta live vai ser dedicada, né, à ginecologia, né, o doutor Benito Secato e a Fátima Lobato montaram essa reunião sobre ultrassom do períneo. Períneo é um órgão pequeno, mas extremamente importante, né? Porque segura um monte de coisa e vem dali da pelve para cima. E, infelizmente, ocorre, né, é muito sacrificado, somente nas mulheres, né, devido à gravidez e outros problemas. É um tema extremamente importante, né? Pouca gente sabe que o ultrassom é capaz de fazer avaliação do períneo. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Benito, que também faz parte da nossa diretoria, para ele apresentar, né, os temas, o tema da reunião e o doutor Augusto Benedetti. Benito, a palavra é sua. Pessoal, boa noite. Agradeço muito o convite, Rogério, a Fátima, a Luciana Costa, essa batalha incansável da Luciana, do Rogério e da Fátima Lobato com a Sociedade de Radiologia. A mim é uma honra muito grande estar aqui, participar com o doutor Augusto. O Augusto eu iniciei o meu aprendizado em ultrassom perineal e de incontinência com o Augusto. Então, é uma referência para todos nós aqui no Brasil. E nós dividimos essa aula em 3 temas, né? Que eu acho que todos eles estão interlinkados, né? A primeira parte da incontinência urinária. A segunda parte, o Augusto vai falar das lesões perineais, principalmente relacionadas com o parto, né? E a terceira parte dos prolapsos genitais. Então, nós podemos começar? Ou, Fátima? Oi. Gente, é um grande prazer poder participar com vocês dessa live. E eu gostaria de apresentar o doutor Benito, para quem não conhece. O doutor Benito é mestre e doutor em saúde da mulher pela UFMG, professor adjunto da Faculdade de Medicina da UniBH e professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, membro de comissões nacionais de ultrassonografia e titulação do CBR. Também é membro da Academia Latino-Americana de Ultrassonografia. E gostaria de apresentar também o doutor Augusto Benedetti, de São Paulo, que é professor da FATESA, Faculdade de Tecnologia em Saúde de Ribeirão Preto, mestre pela Universidade de Ribeirão Preto, doutorando pela Universidade de São Paulo, USP e IHC-RP, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e membro titular da Academia Latino-Americana de Ultrassonografia, como Benito. Então, vamos começar nossa live com o doutor Benito falando a respeito de incontinência urinária. Espero que todos tenham um bom proveito para a gente poder estimular o uso do ultrassom nessas condições, que é uma coisa que não é muito divulgada, né? E então, doutor Benito, vamos lá. Apareceu a minha tela? Apareceu. Ok, vamos lá então. Nós vamos falar então do diagnóstico ultrassonográfico da incontinência urinária de esforço. Quando a gente fala de incontinência urinária de esforço, nós estamos falando de uma patologia extremamente prevalente. Praticamente não existe uma mulher que não tenha tido, durante a vida, um episódio de incontinência urinária. E isso se agrava com o passar dos anos, com a idade, né? Quase 40% das mulheres de até 60 anos de idade vão ter incontinência, alguns episódios de incontinência. Em algumas populações, por exemplo, naquelas pacientes mais idosas
em asilos e casa de repouso, isso chega a quase 80%. Então, é uma doença extremamente prevalente. Está meio lento aqui. Então, quando a gente fala da incontinência urinária, vamos falar rapidamente um pouquinho do mecanismo da continência urinária. Para haver continência urinária, nós devemos levar em consideração dois fatores. O fator mecânico, que é a posição intraabdominal do colo vesical, e o fechamento uretral adequado. Isso vai manter o gradiente de pressão entre a bexiga e a uretra. E é preciso também que a bexiga urinária tenha um armazenamento adequado e um detrussor estável, que funcione bem, né? Então, os órgãos de sustentação da bexiga urinária, principalmente o diafragma pélvico, o músculo púbico-oxígeo, o público retal, são os principais, que vai dar sustentação à bexiga e aos terços proximais da uretra. E o diafragma urogenital, que o doutor Augusto vai enfatizar isso aqui bem, que dá sustentação aqui, no caso, ao terço distal da uretra, que é fixo, né? Então, nós temos as causas de perda urinária, a urgência urinária, que é uma contração involuntária do detrussor, na verdade não é um problema anatômico, mecânico, né? E a incontinência urinária de esforço propriamente dita, que nós temos basicamente duas causas: a hipermotilidade do colo vesical ou uma deficiência esfincteriana intrínseca do mecanismo de contenção da musculatura lisa uretral no colo vesical. Nós vamos falar basicamente da incontinência urinária genuína, né? Por hipermotilidade e deficiência esfincteriana extrínseca. Vamos citar a hiperatividade do detrussor. Obviamente que nós temos aquelas incontinências mistas, onde nós temos as duas causas em conjunto, né? E aquelas incontinência por transbordamento, principalmente naquelas lesões neurológicas, nos traumatismos de coluna, naquelas neuropatias, que a gente não vai abordar isso. Então, o estudo para avaliar a incontinência urinária, para muitos, o padrão ouro é o estudo urodinâmico com múltiplos canais. Esse trabalho de revisão sistemática avaliação dos métodos da diagnóstico da incontinência urinária mostra para a gente uma coisa interessante, que a gente vai enfatizar isso aqui muito bem. A anamnese é o principal, é o que tem mais sensibilidade. Então, é o mais importante. Nós precisamos conversar com a nossa paciente, fazer uma anamnese bem dirigida, os questionários validados são todos úteis para o diagnóstico, e é a partir daí, porque ela tem uma especificidade baixa, que nós vamos precisar de uma coisa complementar para melhorar a nossa sensibilidade. Vejam que a avaliação urodinâmica e a ultrassonografia têm sensibilidades semelhantes, com uma especificidade um pouco melhor da ultrassonografia. Esse estudo, mostrando a correlação entre o ultrassom perineal e o estudo urodinâmico com múltiplos canais, mostra para a gente que a sensibilidade e a especificidade da ultrassonografia, quando a gente leva em consideração como padrão ouro o estudo urodinâmico, elas são bastante interessantes. Claro que, para fazer a avaliação da incontinência urinária, nós precisamos avaliar todo o trato urinário, né? O trato, os rins e os ureteres. Nós vamos avaliar a bexiga urinária, medir a espessura das paredes vesicais, ver o conteúdo, né? Avaliar os meatos ureterais e medir os volumes de repressão e pós-miccional. Isso é básico, né? E também a gente não pode esquecer de avaliar a uretra. A uretra é um órgão meio esquecido, né? A gente, quando vai fazer ultrassom endovaginal, a gente passa pela uretra sem vê-la, né? Mas ela pode ter problemas, ou que estão relacionados com a perda urinária, ou que pode impactar no tratamento, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos que avaliar o rim, se o paciente tem glomerulose, tem dilatação ureteral. Aqui, um fator extrínseco de uma paciente que tinha polaciúria, um mioma subseroso na parede anterior, que leva a uma dificuldade de repressão vesical, né? Essa paciente às vezes confunde isso,
esse sintoma de polaciúria com incontinência urinária, né? Continuando a avaliação, nós temos que ver se não tem cálculo, corpo estranho, divertículos vesicais e, principalmente, fazer a mensuração da parede, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, relacionado com a hipertrofia do detrusor. Obviamente, se essa paciente tiver uma neoplasia vesical, se ela tiver uma endometriose de parede, um mioma de parede vesical, isso tudo deve ser diagnosticado pela ultrassonografia na avaliação da bexiga, né? A uretra, a gente tem sempre que lembrar que nós temos que introduzir o transutor sob visão direta. Então, eu tenho que ver a uretra desde a parte inicial. Olha aqui, ó, a uretra ela aparece com uma estrutura anecoica. Na verdade, isso aqui não é a luz da uretra, é musculatura lisa. A gente introduz o transdutor, avalia a bexiga, chegamos aqui no útero e medimos a mobilidade, se essa bexiga está aderente ou não aqui na parede uterina. Nós podemos ter situações como cisto de Gartner, divertículos de uretra, algumas situações mais raras, como alguns tumores perivesicais, como esse mioma, e anomalias vasculares, que a gente só vai perceber se a gente fizer esse estudo dinâmico da uretra. As vias de perda urinária são basicamente duas, a extrauretral e a uretral. A extrauretral está relacionada com algumas malformações ou com aqueles trajetos fistulosos, que podem ser traumáticos, cirúrgicos ou iatrogênicos. Então, nós vamos falar um pouquinho de algumas malformações, aqui rapidamente, a duplicação uretral, e nesse caso aqui, um caso de implantação anômala do ureter. Vejam, a paciente tem um ureter duplo, com uma implantação do ureter do polo superior mais baixo, fora do trígono vesical, no terço superior da uretra. Então, essa paciente pode ter perdas urinárias contínuas, e esse diagnóstico normalmente é feito na infância, tanto a duplicação uretral. Aqui, um caso, a gente falando rapidamente, de uma fístula vésico-vaginal pós-esterectomia. Aqui, uma fístula vésico-uterina, um traumatismo de bacia, uma fratura de bacia, né, pós-traumático. O trajeto fistuloso ele é sempre anecoico, aquela perda constante de urina, a paciente fala que está com a bexiga furada, né? Mas nós vamos falar basicamente, então, da incontinência urinária de esforço, a via uretral. Nós vamos fazer a nossa avaliação com as sondas convexas, sondas convexa convencional, ou com a sonda endovaginal. Nós podemos utilizar, para avaliação da incontinência, eu não preciso da sonda volumétrica e da sonda tridimensional, dá para eu fazer com a sonda convencional, e eu vou lembrar que eu não posso comprimir, principalmente quando eu usar a sonda endovaginal. O transdutor tem que encostar na vulva o suficiente para eu fazer a imagem, porque é um exame dinâmico, né? Vejam, aqui a representação das imagens que a gente vê pela via perineal, né? As imagens com o transdutor convexo, com o transdutor endovaginal e o transdutor volumétrico, elas são basicamente as mesmas. Então, nós vamos avaliar primeiro a uretra. A uretra aparece como essa estrutura anecoica. Ela tem o terço distal da uretra, ele é fixo pelo diafragma urogenital, tem essa angulação em torno de 14 graus. E o terço proximal e médio da uretra, ele é móvel. Aqui a gente identifica o rápido esfíncter também. Então, a uretra, vejam que quando a gente vai fazer um exame dinâmico, eu peço ao paciente para fazer a manobra de Valsalva, a ecogenicidade da uretra muda. Vejam que ela passa aqui de anecoica, quando o transdutor está perpendicular ao ultrassom, para uma uretra mais ecogênica. Então, a gente tem que estar atento para isso. A incidência do ângulo de ultrassom faz a diferença. O que a gente avalia, o que interessa para a gente em relação ao diagnóstico da incontinência urinária? Avaliar a parede vesical, ver se há ou não afunilamento uretral e avaliar o ângulo reto vesical e a posição e a mobilidade do colo vesical. Todas essas situações
é feito num exame dinâmico. Então, a parede vesical, nós consideramos uma parede espessada quando ela tem acima de 5 milímetros. Nessas situações, a gente tem que pensar em hiperatividade do detursor. Vejam que a sensibilidade é baixa, mas a especificidade é alta. Então, em uma paciente que tem uma espessura da parede vesical acima de 5 milímetros e que tem o diagnóstico de urgência urinária, até prova em contrário, ela tem uma hiperatividade do detursor. E a gente pode usar esses parâmetros. Veja aqui uma bexiga normal. O ideal é a gente fazer o exame nessa condição de semi-repressão. A bexiga pode estar vazia também, mas nessa situação a gente consegue identificar melhor. A medida da espessura da parede vesical é feita principalmente aqui no dome vesical, e aqui nós temos uma paciente com uma hipertrofia do detursor. Parede espessada, nitidamente espessada, mais irregular e um pouco trabeculada. Vejam, o exame de ultrassom que a gente faz é um exame dinâmico. E eu tenho que prestar muita atenção, isso vai valer também quando a gente estiver fazendo a avaliação do prolapso, que a paciente tem que entender o que eu quero que ela faça. Então, tem 2 movimentos. O primeiro movimento é o da contração perineal, esse daqui. Vejam, o colo vesical ele vai se colocar cefálico e mais anterior. Aqui, a paciente contrai o períneo, olha, eu diminuo o hiato genital, o colo vesical vem para cá. Aí depois ela vai fazer a manobra de Valsalva. Quando ela faz a manobra de Valsalva, o hiato genital se alarga e a posição do colo vesical, aqui está contraindo, e aqui ela está fazendo a manobra de Valsalva. Ele está se mobilizando caudalmente e posteriormente. Então, é preciso que a paciente entenda bem, e a gente vê isso no exame dinâmico, o que a gente quer que ela faça, né? Isso é muito importante na nossa avaliação. Na avaliação da incontinência urinária, principalmente a manobra de Valsalva. Ela é padronizada. A paciente tem que contar até 6 e a gente faz a avaliação na manobra máxima, né? Então, nós vamos ver primeiro se ela tem afunilamento uretral. Aqui é para a gente ver se tem defeito intrínseco da musculatura uretral. Vejam, a paciente faz a manobra de Valsalva, há uma abertura do colo vesical com uma pequena lâmina líquida que se infiltra aqui dentro. Essa situação indica para a gente um defeito uretral intrínseco aqui no colo vesical, né? Quando essa distância aqui é maior do que 6 milímetros, a gente tem que avaliar isso aqui. A segunda avaliação nossa é o ângulo reto vesical. Aqui, o ângulo reto vesical, a gente vai fazer uma medida perpendicular, aliás, paralela à uretra e na parede vaginal posterior. Eu vou fazer com a paciente em repouso e a manobra de Valsalva. Vejam, aqui eu estou medindo o ângulo vesical em repouso e aqui eu estou medindo o ângulo vesical com a manobra de Valsalva. Vejam, o ângulo normal é de 90 a 120 a 110 graus. É uma medida assim, relativamente fácil da gente fazer, né? Super tranquilo isso. Está passando o slide. Bom, aqui, então, nós temos uma avaliação normal. Vejam, na manobra de Valsalva, eu estou vendo que a paciente está fazendo a manobra de Valsalva, aqui está a sínfise púbica, né? Eu vejo o colo vesical se mobilizando, né? E aqui eu meço o ângulo em repouso e o ângulo com a manobra de Valsalva. Até 110 graus é normal que ele possa abrir um pouco, mas não passar de 110 graus. A outra situação é aqui, onde a gente vê uma nítida, um nítido aumento desse ângulo. Ele já estava um pouco dilatado em repouso, e quando a gente faz a manobra de Valsalva, a gente vê
um ângulo reto vesical, se tornando quase um ângulo, quase uma linha reta, que deu 160 graus. E esse é um dos indicativos da incontinência urinária, que a gente deve fazer essa medida juntamente com a posição e a mobilidade do colo vesical. Esses são os nossos padrões de referência para toda ultrassom perineal. A borda inferior do pubis, aqui o ângulo anorretal, daqui para baixo é o ânus e daqui para cima é a ampola retal. Aqui é a linha de referência que a gente tem. E a gente consegue ver isso facilmente pelo ultrassom. Aqui está a síntese pública, a borda inferior, uretra, bexiga, a vagina, o útero aqui, o reto, o ângulo ano-retal. Essa é a linha de referência que a gente traça e que a gente vai fazer essas manobras, tanto em repouso quanto em esforço. Não existe na literatura um dado definitivo a respeito de qual que é o normal dessa mobilidade do ângulo vesical. Esse trabalho de revisão sistemática mostrou que isso variou de 10 a 15 milímetros. E, segundo esses autores dessa revisão sistemática, eles acharam que você tomar como referência uma mobilidade de até 10 milímetros, ela vai ser sempre normal. Então, esse é o ponto de referência para a normalidade. Agora, para dizer se está alterado, nós vamos precisar levar em considerações outros aspectos. O ângulo retrovesical junto com a posição do colo vesical. Aqui nós temos uma posição normal. Vejam, aqui está a borda inferior do pubis, paciente em repouso, e o paciente com a manobra de Valsalva. Vejam, o ângulo, o colo vesical, aqui está a linha de base, na parte inferior do pubis, aqui está o colo vesical em repouso, e aqui o colo vesical que se deslocou, caudal, e posteriormente aqui a gente faz essa medida. Vejam que o colo vesical ele está em posição intraabdominal. Nós consideramos a posição intraabdominal como essa linha entre a borda inferior do pubis e o ângulo ano-retal. E essa mobilidade foi menos do que 10 milímetros. Então, essa é uma paciente continente. Aqui, uma paciente que, às vezes, a gente tem dúvidas no exame, que a gente chama de uma que é limítrofe. A ultrassonografia vai precisar de outros métodos para avaliação. Mas olha aqui a borda inferior do pubis. Quando a paciente faz uma manobra de Valsalva, o colo vesical ele fica exatamente a nível da borda inferior do pubis. E se a gente for fazer a medida, 10 milímetros. Então, essa aqui é uma situação que a gente considera limítrofe. Raramente a gente vê isso. Mas aqui, uma incontinência clássica, né? Vejam a borda inferior do pubis, o paciente faz a manobra de Valsalva, vejo a uretra fica mais ecogênica, mais retificada, eu vou fazer a medida, aqui está a linha do pubis, eu vou fazer essa medida e somar com essa do colo vesical. Vejam que o ângulo retrovesical ele se abriu, ficou mais do que 110 graus, e a posição do colo vesical ficou nitidamente extra-abdominal, ou seja, acima da linha da borda inferior do pubis. Essa é a incontinência urinária clássica. Eu posso ter incontinência, eu posso ter pacientes com cistocele, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Aqui está a borda inferior do pubis, o paciente faz a manobra de esforço, a bexiga passa da borda inferior do pubis, a gente está vendo aqui nitidamente. Mas vejam que o ângulo, o colo vesical e o ângulo retrovesical, ele não passa da borda inferior do pubis, a mobilidade é menos de 10 milímetros, então é uma paciente que tem uma cistocele, mas não tem incontinência urinária. Aqui já é um pouquinho diferente.
vejam que o ângulo de rotação da uretra é muito maior. Vejam que a mobilidade da uretra é muito maior. Eu vou medir essa medida aqui, vai dar mais do que 10 milímetros. Vejam que o ângulo reto vesical ele se abriu e a posição do colo vesical ela está extra-abdominal, ou seja, ela está abaixo da borda inferior do pubis. Essa é o clássico da incontinência urinária. Aqui, uma paciente com uma grande cistocele, uma volumosa cistocele. Vejam que quando a gente vai fazer a mobilidade da uretra, veja, a uretra vai lá para cima e o ângulo praticamente fica reto. Então, aqui nós temos uma cistocele grau 4, ela passa do introito vaginal com incontinência urinária. Esse trabalho do professor Dietz, que é australiano, um grande estudioso no assunto, ele mostrou para a gente o seguinte, que a gente voltando àquele primeiro slide que a gente mostrou, o mais importante da pesquisa da incontinência urinária é o quadro clínico da paciente. Nós não fazemos pesquisa de incontinência urinária na paciente que não tem queixa, porque a sensibilidade do método pode diminuir muito. Vejam, nesse caso aqui, ele pegou mais de 100 mulheres, né, com entre 18 e 24 anos, nuligestas, que ele encontrou uma mobilidade do colo vesical e alguns graus de cistocele de até mobilidade vesical de até 40 milímetros, e algumas cistoceles bem maior do que 10. Então, o quadro clínico do paciente é muito importante e a gente só tem indicação de fazer pesquisa de incontinência urinária nessas pacientes que tenha a queixa, né? Aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem mandar alguma coisa ou mandar que eu mande para vocês essas referências, podem ficar à vontade, ok? Eu vou interromper o compartilhamento de tela, que eu vou passar a palavra agora para o doutor Augusto. Obrigado, Benito. Parabéns pela apresentação, sempre impecável aí nas suas ponderações. Vi que o pessoal mandou bastante pergunta no chat aí, acho que vai ser bastante animado o nosso pós-aula aí. Para a gente não perder muito tempo do nosso período de apresentação, vamos fazer as apresentações, né, Benito? Depois a gente fica a cargo de responder as perguntas. O que você acha? Pode ser assim, Fátima? Pode, doutora? Pode sim. Vamos lá. Então tá bom. E aí acho que o pessoal fica com todo o conteúdo aí para poder fazer as perguntas. Bom, exato. Muito obrigado. A princípio, né, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade Mineira de Radiologia, né, no nome do Dr. Rogério Augusto, doutora Luciana, né, doutora Fátima e principalmente do Benito, que é o meu confrade da Academia Latino-Americana de Ultrassonografia, da LAUS. E eu vou já passar a minha apresentação aqui, para que a gente possa passar os slides e depois a gente fica à disposição para responder as perguntas de vocês. Está dando para ver a apresentação? Está sim? Tá sim. Tá. Muito obrigado, doutora. Bom, pessoal, então, esse é um assunto que gera realmente bastante dúvida, né? Eu tenho aí um pouquinho mais de uma década que eu me esmero em trabalhar com a área de assoalho pélvico e, sem sombra de dúvidas, isso tem aumentado, né? O número de pedidos da proctologia, da uroginecologia, do próprio segmento imediato da obstetrícia, tem feito com que a gente tenha realmente bastante trabalho. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês uma visão geral
sobre essa avaliação, né, das lesões pós-parto, foi o que a Sociedade de Radiologia me pediu para falar, né, e o Benito vai explorar a parte de incontinência e prolapso, e eu acho que a gente, de maneira geral, engloba, né, aí a totalidade do assunto do assoalho pélvico. Mas tenham a visão de que daqui para frente vocês serão solicitados a avaliar a região perineal, a região do assoalho pélvico feminino, e eu acredito que seja importante que vocês se preparem para isso, né? E a gente vai discutir um pouco a respeito disso, espero que vocês aproveitem a aula. Tá? Mais uma vez, o meu muito obrigado pelo convite, o honroso convite da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais. Bom, a apresentação aí do currículo, né, essa que a doutora Fátima agradavelmente fez aí a princípio para vocês. O meu e-mail, o meu contato também vão ficar, no final eu deixo para que vocês possam entrar em contato, a gente vai poder discutir bastante sobre o assunto aí no pós-aula. Vejam, não tem nenhum conflito de interesse em fazer essa apresentação, né? Porque realmente é uma área que é muito emergente e muito prazerosa para mim, para poder realmente estudar e apresentar para vocês. Vejo que a gente tem uma enormidade aí de possibilidades, né, etiológicas, de patologias e complicações, a depender, né, do tipo de lesão que a paciente teve, da origem da lesão, né? Veja a situação que o Benito colocou ali, corpo estranho, o próprio envelhecimento, né? O período da pós-menopausa dá mais de 70% aí de acometimento de algum grau de incontinência, né? Distúrbio do assoalho. Então, a gente tem realmente uma grande quantidade de patologias para serem estudadas. Nós vamos falar um pouquinho aí a respeito das pós-obstétricas, tá? Quando a gente fala em avaliação perineal, de maneira geral, acho que o Benito abordou bem isso, né? A avaliação com um transtorno convexo abdominal, né, translabial, ela é bem-vinda realmente, porque não traz nenhuma deformidade, né? Você não deforma a uretra, não corre o risco de fazer uma contravalsalva numa avaliação de incontinência urinária, né? E de maneira geral, tem uma boa qualidade, boa penetração de toda a profundidade, né, do assoalho pélvico. E ela pode ser feita, né, no modo bidimensional, no modo tridimensional, e seguindo isso, né, a avaliação com convexo endovaginal introital, né, ou também translabial na vulva, como o Benito comentou, né, a gente sempre tinha um professor que dizia que o toque ao introito ele deve conter a última pressão antes da perda do contato entre o transdutor e a mucosa, né? Imagina, isso é difícil da gente quantificar, mas é o grau que a gente não deveria comprimir realmente a uretra ali nessa avaliação. Agora, nós temos outras avaliações, a endoscópica intrarretal, com a sonda, né, intrarretal, que faz aí uma imagem em 360 graus, ela é realmente bastante especializada, e entrou agora, né, o estudo com o transdutor linear, com a avaliação com aquele linear que vocês conhecem, mas também eu vou mostrar no final para vocês a utilização do transdutor botinha, aquele transdutor de altíssima frequência, lá de 18 a 22 MHz, é bastante interessante a aplicabilidade. Bom, pensando nisso tudo, a gente tem uma visão ampla, né, do que a própria SOG propõe a partir dos trabalhos do professor Peter Dietz, e que coloca para a gente, né, as possibilidades de avaliação vesical e de uretra, como o Benito falou muito bem, né, avaliação de reto, eu vou falar um pouquinho aqui, avaliação de elevador do ânus e de bulbo retal, tudo isso é muito bem-vindo, e a ultrassonografia, como um método dinâmico, né, pode fazer uma avaliação dinâmica dessa paciente
não só uma avaliação com o transdutor, mas a postura da paciente, né, a posição de litotomia, a inclinação de 60 graus, né, a repressão vesical, ensinar a paciente a fazer a manobra de Valsalva. E os pacientes que eventualmente não conseguirem fazer uma manobra de Valsalva durante a necessidade do estudo, né, a gente tem estudos que usam até aquele balãozinho de aniversário, né, aquele pequenininho, a gente dá para a paciente assoprar, ela perde a preocupação, né, em urinar ou fazer ali um prolapso e ela assopra e eu consigo uma manobra de Valsalva adequada. Então, a gente tem muita metodologia hoje disponível para vocês, a gente vai apresentar algumas, né? Essa visão geral aí da pelve, né, em dividindo os problemas em compartimento anterior, central ou médio e posterior, eu acho que é bastante importante, né? A gente tem uma descrição para cada um desses compartimentos, um grau de acometimento para cada um desses compartimentos e a noção da anatomia estática realmente da pelve ali e depois, né, a dinâmica que a ultrassonografia nos permite é bastante interessante, né? Então, veja, eu vou sempre dizer a vocês, nós estamos dentro da Sociedade Mineira de Radiologia, e eu vou dizer isso a vocês, não deve haver, não há por parte, né, dos imaginologistas uma competição de métodos, tá? O que há é uma ajuda, né? Cada um se complementa, a urodinâmica complementa a ultrassonografia e vice-versa, a ultrassonografia complementa a ressonância nos dá a amplitude da pelve, né? Então, nós queremos, na verdade, poder oferecer para o nosso paciente o melhor, a melhor avaliação possível, a melhor preparação pré-operatória. Isso é bobagem, essa questão aí de competição entre métodos, né? Eu acho que o importante é a gente somar. E aí, ó, o Benito já mostrou a anatomia do assoalho pélvico muito bem, aí a anatomia ecográfica. Eu acho que essa avaliação aqui, tendo, né, a borda inferior da síntese pública como o ponto aí para as distopias, né, a posição aqui, a apresentação, né, das glândulas de Skinner, a uretra com a questão, né, o Benito falou muito bem aí, não ser a luz da uretra, isso é uma anisotropia da musculatura da uretra, né, deixando ela com esse aspecto anecogênico. Você vê que quando ele fez aquela manobra e colocou um ângulo ali, né, quase de 60 graus, ele permitiu ver a musculatura real da uretra, né? E o colo vesical, que é tão importante para a gente. Agora, eu acho que um outro ponto, né, é quando a gente vai ali para o compartimento médio e agora para o posterior, que a gente entenda, né, isso vai ser o foco da minha aula hoje, que a gente entenda essa anatomia que a gente tem ali quando a gente acessa, né, o corte axial do reto, né, fazendo ali um corte um pouco mais amplo da parte do diafragma muscular. Então, ali, né, basicamente, o nosso mecanismo de continência fecal, né, o nosso esfíncter externo, com a espessura aí de 2 a 3 milímetros, né, dessa musculatura um pouco mais hiperecogênica. Depois, a muscular própria, que é tida como essa transformação nesse ponto, né, onde a gente não tem serosa aí, né? Então, a gente tem a muscular aí, longitudinal e circular, que é o esfíncter interno. Depois, a submucosa com aspecto hiperecogênico, a muscular da mucosa hipoecogênica e a mucosa hiperecogênica novamente. E dali vem as 3 fibras, né, que compõem o elevador do ânus, a gente vai ver isso em tempo real, e a gordura que está ali adjacente. Eu vou abordar com vocês também, quando a gente falar de lesão de canal de parto, um pouquinho aqui sobre o músculo transverso do períneo, que é essa imagem hipoecogênica que a gente tem aqui. Então, vejam que na composição do elevador do ânus, que é importante que a gente entenda essa composição, a gente não consegue estratificar aqui as fibras dos 3 músculos, quando a gente os vê aqui, mas é importante que a gente tome essa imagem como formato em letra U e entenda que a avaliação é morfológica e dinâmica. Veja lá, ó, isso aqui eu estou pedindo para a paciente fazer uma contratilidade, então eu posso avaliar a simetria, a morfologia e também a contratilidade. E você pode ensinar isso para a paciente, né? Esse movimento, eu diria a vocês aí, que você pede à paciente para que ela faça uma força para apertar o transdutor,
né? Não para fazer uma manobra de valsalva como a gente estava fazendo na incontinência, mas para que ela faça uma força de apertar o aparelho, né? E isso ela consegue fazer uma boa contratilidade do elevador do ânus, caso ele esteja íntegro, obviamente não tenha nenhuma lesão, né? Mas aí, passando então às nossas lesões, né? Vamos entender um pouquinho o que o pós-parto pode trazer para a gente de intercorrência imediata ou tardia, né? Eu vou deixar na sequência aqui, eu vou deixar um artigo que eu gostaria muito que vocês acessassem da ISOG e lessem, tá? Ele é bastante do professor Eisenberg, que é bastante importante aí na formação de vocês também. Então, pensando aí em lesões, né, de pós-parto, no compartimento anterior, a nossa problemática, né, envolve se a paciente é primigesta ou não, ela envolve se o peso, né, do recém-nato, pesos maiores que 4 quilos, 4 quilos do recém-nato traz aí uma possibilidade maior de lesão, né? E a gente tem o tipo de parto, se ele é assistido ou não, se ele é instrumentado ou não, se ele é instrumentado com episiotomia, se ele é com vácuo e episiotomia, tem um monte aí de variação, né, desses partos. Então, de maneira geral, isso pode trazer aí lesões para o compartimento anterior. Gostaria de compartilhar com vocês um caso, eu acho que nada melhor do que os casos clínicos aqui, para que a gente veja a aplicabilidade do método. Isso é uma paciente de 42 anos que teve um parto normal, na época, o recém-nato pesou mais de 4 quilos, né? Ela era primigesta, depois disso ela não teve mais gestações, mas ela vinha realmente com uma queixa bastante interessante, que era uma questão de uma incontinência, até acho que o Benito não conhece esse caso, é bom que ele vai ver agora, uma incontinência com abaulamento, ela realmente sentiu um abaulamento, né, vaginal a cada 3, 4 dias, e ela sentia aí uma perda de urina aos esforços, e ela dizia que quando ela conseguia fazer um toque vaginal e pressionar esse abaulamento, ela notava a saída de urina, né, pela uretra e pela vagina. Então, essa é uma primeira lesão. Veja que a gente está naquela imagem que o Benito mostrou, ó, da sínfise púbica, né? Eu estou com a uretra aqui, mas eu vejo, né, que há uma comunicação, ó, e veja até que a gente tem um processo cicatricial, provavelmente isso aqui foi um granuloma, né, que acabou acontecendo ali, e faz um desvio, tá vendo? Ó, lá para a vagina, aqui já é o reto. Então, essa é uma primeira fístula aí que ela acabou fazendo. Isso aí é tardio, viu? Lembrando que as lesões elas não precisam ser imediatas, elas podem ser tardias. Isso aqui é uma reconstrução tridimensional. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu sou bastante adepto à avaliação do assoalho pélvico dinâmico com 2D, mas as reconstruções da imagem eu gosto bastante do 3D. E fica mais fácil da gente estudar. Veja que aqui ela faz um outro problema, Benito. Olha lá, ó. Ela faz uma fístula da bexiga e ela cria aqui um urinoma, né? E depois desse urinoma ela abre uma outra fístula aqui que ultrapassa o colo vesical. Ou seja, o que ela fez? Ela pulou o mecanismo esfinteriano interno. E aí ela consegue, então, né, comunicar a uretra aqui e depois a uretra ainda comunica com a vagina. Então, reconstruindo, olha lá, toda a imagem, a gente tem aqui, ó, veja, não é uma imagem de difícil aquisição, não, viu? Isso aqui, ó, a gente está no introito vaginal. Tá? Eu coloquei um pouquinho mais de penetração aqui, colocando a frequência um pouquinho mais baixa, e veja que eu tenho aqui a bexiga, o trígono vesical está aqui, ó. O mecanismo esfinteriano dela está aqui. Mas veja que ela faz uma fístula para a bexiga, cria um urinoma, a vagina está aqui, então esse é o abaulamento vaginal anterior que ela sentia. Depois daqui, ela faz do urinoma, ela faz uma fístula para a uretra, então ela pulou o mecanismo, e depois da uretra ela faz aquela primeira que eu mostrei para vocês, que é a fístula que vem da uretra para a vagina. Então, por isso que quando ela fazia o toque vaginal e pressionava,
né, a urina saía pela uretra aqui e saía pela vagina também. Né? Então, vejam, o Benito tocou num ponto que, para mim, é o ponto alto da aula, né? Que as palavras do professor Peter Dietz, né? Que é a clínica da paciente. Né? Quer dizer, provavelmente a gente não teria entendido isso aqui tudo se não fosse conversando com ela e sabendo da história, como que foi, parto instrumentado, feto macrossômico, né? Então, isso tudo ajudou a gente a entender. Agora, veja, ó, uma lesão de compartimento central, de compartimento médio, né? Uma outra paciente também aí com parto, vamos ver um caso clínico. Acho que o caso clínico, ele sempre é muito útil para a gente, ele é ilustrativo, né, Benito? Então, vejam lá, ó, a gente tem uma paciente de 22 anos com parto também teve aí um feto macrossômico, e ela vem com um corrimento vaginal fecaloide, né? Aí, depois de um ano desse pós-parto, então vejo que as coisas não são imediatas, e ela faz, ó, isso é uma reconstrução tridimensional, e ela faz uma fístula aqui, tá? Reto vaginal, isso aqui é conteúdo fecaloide dentro da vagina, tá? A fístula está aqui, a gente coloca esse ponto de intersecção do tridimensional, porque ele mostra os 3 pontos de fístula em 3 planos diferentes, né? Olha lá, ó. Tá? Ali é o ponto de fístula que aconteceu, né? Não, ao exame especular isso não aparecia, até porque, se vocês observarem, ó, nós estamos a 2,6, 2,7 centímetros da borda anal. Então, é onde você coloca o espéculo e vem voltando, né, o espéculo até ali a região introital para tentar ver se achava alguma coisa. E é uma paciente da rede pública, né? Isso a gente ofereceu avaliação para ela lá na faculdade mesmo, na FATESA. Então, obviamente, ela não teve condição de fazer ressonância nem nada e acabou indo depois para a reconstrução cirúrgica. Ah lá, ó, essa é uma lesão, então, né? Claramente a fístula aqui, o reto está aqui para baixo, são coronal da pelve, né? A gente tem o pubis, a uretra, né? A vagina aqui, o elevador está aqui para o lado, né? Para os lados aqui. Então, a vagina, essa imagem hipoecóica, com uma linha hiperecogênica no centro, e a ruptura aqui, né? Fazendo essa fístula reto vaginal, tá certo? E aí a gente chega ao ponto mais crítico, eu diria assim, não que incontinência urinária e essas coisas não são críticas, obviamente são críticas, mas a gente tem lesões esfincterianas e anais aí com incontinência fecal, que traz um transtorno na vida da paciente num grau exagerado, porque geralmente está associado com incontinência urinária também, né? Eu vi a doutora Luciana falando, né, de avaliação de ressonância aqui, eu acho que é uma somatória, tá? Uma somatória de esforços aí que a gente precisa ter. Então, veja lá, ó, pessoal, vocês que estão online aí, estão assistindo agora em tempo real, depois quem estiver assistindo também, coloquei um QR Code para vocês aqui, ó, desse trabalho do professor Eisenberg, tá? De 2019, em que ele fala aí das lesões, né, do esfíncter anal no pós-parto, né, o OASI. Então, essa avaliação aqui, esse protocolo, inclusive, no final, ele tem até uma sugestão de relatório para vocês, como relatar aqui, tá bom? Então, acho que vale muito a pena vocês entrarem lá, já está facilitado aí pelo QR Code, tá? E acessem, baixem esse artigo para vocês lerem. Tenho certeza que vocês vão entender muito bem o que o professor Eisenberg coloca. Veja que ele classifica aqui, né, usando a classificação cirúrgica anatômica também, nas rupturas de 3º grau, ele coloca, a depender do nível em que você está aqui, né, do tipo 3º grau, do tipo A, B e C, e a de 4º grau. Então, vejo que esse trabalho ele é bem completo, né, para que a gente possa fazer a mesma coisa que a gente pode fazer na avaliação da ressonância. Veja, né, ele mostra aqui uma imagem, eu vou mostrar o trabalho dele, porque é bonito, tá? Olha só, a reconstrução dele com uma sonda convexa,
né, reconstruindo aqui, ele mostra ali o músculo transverso do períneo, né, o esfíncter externo que a gente mostrou, o esfíncter interno aqui na setinha azul, a amarela é o externo, e a mucosa, né, que é a setinha verde. Então, ele usa a integridade também da avaliação do músculo transverso, ele foi muito feliz nisso, porque o músculo é um fator importante na continência fecal. E aí ele vai mostrando, né? Ele usa, então, aqui como um relógio de 12 horas, né? Uma topografia, igual a gente usa na mama, né? E aí ele usa o centro aqui do músculo transverso do esfíncter como 12 horas, como um relógio, e ele diz, ó, você tem uma lesão, né? Então, acometendo aqui a espessura total do esfíncter externo, né? Em 11 horas, né, aqui do esfíncter. Isso é muito interessante, porque acaba facilitando, inclusive, né, a programação cirúrgica. E aí ele desenvolve uma outra técnica, eu achei bastante curiosa e é útil, eu já apliquei isso para fazer a avaliação, usar esse mecanismo de angulação. Hoje, todos os equipamentos têm mecanismo de avaliação de ângulo, né, pessoal? É raro que não tem. E ele usa, então, o centro da mucosa aqui como referência e ele passa um ângulo de 3 pontas, tá? Que é esse ângulo que a gente está fazendo, um pouquinho diferente do Benito, lá é ângulo de 2 linhas. E esse aqui é um de 3 pontas. Mas o que ele pega? Ele pega as bordas da extensão da lesão e ele diz, ó, toda vez que essa lesão tiver uma angulação superior a 30 graus, a paciente está incontinente, ela tem incontinência fecal. Vou repetir, toda vez que eu uso o centro da mucosa como referência e abro um ângulo de maior que 30 graus, pegando a extensão da lesão, seja do músculo transverso, deixa eu colocar aqui, ó, seja do esfíncter externo, tá? Seja aqui do transverso em formato de meia-lua, essa aqui é clássica, viu, pós-parto. Essa lesão em meia-lua aqui que a gente está vendo, tá? Essa semicircular, semilunar, tá? Se você tem, então, tá, uma abertura acima de 30 graus, você tem uma lesão que é aí classe 3 ou classe 4, dependendo do quanto você tiver de angulação, né, e de espessura, e você tem aí uma lesão grave. Então, acho que esse é uma revisão que vale muito a pena vocês estudarem. E aí, seguindo, né, o Garcia-Menigo acaba mostrando também a aplicabilidade da ultrassonografia transperineal no 3D e 4D. Veja, isso aqui o professor Peter Dietz também fala. O Peter Dietz é um australiano, né, o speaker da SWOG em assoalho pélvico, e ele fala, né, dessas lesões aqui de esfíncter no pós-parto imediato. Então, que você poderia, né, fazer na sua revisão, ao final da sua revisão, se você tem um equipamento lá, né, ele usou um equipamento 3D para fazer essa avaliação, para ver se já tem alguma lesão aguda que mereceria aí um tratamento mais imediato. E aí, eu vou relembrar um caso aqui, o Benito conhece esse caso e sabe aí da minha paixão por elastografia, né? O meu doutorado em elastografia está sendo aí na avaliação de colo uterino. E vejam que a elastografia é um método de detecção de elasticidade, né? Direta ou indireta. Nesse caso é uma strain image, então ela é indireta, né? A gente tem a shear wave que é direta, mas a gente consegue fazer nessa paciente aqui, ó, uma ruptura de esfíncter externo, paciente de 55 anos, G5, P5, né, com incontinência urinária e fecal, é o que eu falei para vocês, né? O mais comum aqui da gente ter é uma associação entre elas. Então, veja, ó, que ao fazer aqui a análise, o hard, aqui o duro, né, é o azul, e a gente não consegue, isso aqui é um artefato, né, que sempre é conhecido aí, mas no local da ruptura ali, a gente vê que ficou amolecido o local, né, e a gente tem, então, aí um déficit de contratilidade. Eu vou mostrar isso em tempo real para vocês. Tá lá, ó, ela praticamente, na hora que a gente vai olhar a musculatura, você vê que ela perdeu boa parte aqui do próprio contorno do esfíncter externo e do próprio elevador, né? Olha lá, ó, na reconstrução tridimensional,
a gente consegue ter uma noção muito boa. Se vocês tiverem a possibilidade de trabalhar com um equipamento tridimensional, vocês verão que essa imagem aqui, que nada mais é do que colocar o transtor endocavitário no introito, no eixo longitudinal, e fazer uma varredura de ângulo amplo no 3D, já te dá todo esse desenho do assoalho pélvico, do arcabouço muscular, né, do diafragma urogenital. Então, isso ajuda muito na nossa avaliação. Olha lá, ó. Vou mostrar para vocês em tempo real. Vocês viram aquela contratilidade no começo da aula e viram que ela é uma contratilidade normal. Vejo que aqui ela não tem, ó, mais a musculatura, ela só tem fibrose aqui. Vou pedir para ela fazer aquela força de contrair o transdutor. Veja, olha lá, ó, ela não contrai, é uma fasciculação, tá? Ela não muda a posição do reto, ela não aumenta a área do reto, né? O próprio esfíncter externo aqui está todo borrado e fibrótico, né? Então, isso perdeu aí a possibilidade de contratilidade. E só para mostrar rapidamente para vocês, e já encerrando a minha aula, mostrar a vocês os estudos, né? Onde que nós estamos, ó. Trabalho de 2019, um ensaio aqui sobre avaliação transperineal, né? Avaliação para abscesso, para fístulas, né? Isso vem aumentando, o estudo é dinâmico, facilita muito, a gente consegue encontrar o pertúito da lesão, saber até onde ela está, se tem, né, coleção associada. Olha lá, ó, acrescentar o Doppler, acrescentar a elastografia, o modo B, isso vem melhorando muito a nossa aplicabilidade. E na incontinência fecal, né, eu até gostaria de mostrar isso e depois trocar aí umas figurinhas com a doutora Luciana Costa, né, porque, vejam, a gente está realmente caminhando, ó, disse para vocês aí, do uso, né, do transdutor linear de alta frequência, transdutor botinha, né, que a gente chama de botinha, para que a gente possa fazer a avaliação de alta qualidade aí do esfíncter interno e do externo. Então, a gente coloca, né, bem na borda anal mesmo, faz uma introdução com gel ou com xilocaína gel para não incomodar o paciente, né, e faz a avaliação como um relógio também, fazendo aí toda a volta, né, do esfíncter interno e externo para essa avaliação. Aí, outros trabalhos que mostram o quão longe já foi esse tipo de trabalho, né? Veja, ó, guiar a eletroneuromiografia do esfíncter externo, né, guiada pela ultrassonografia, né? Olha a agulha aqui entrando na musculatura para poder fazer aí o estudo da eletroneuromiografia. Então, vejam, são vários trabalhos. Esse aqui me chama a atenção, óbvio que vocês vão entender por quê, né? A utilização da elastografia com transdutor linear. Essa já é uma elastografia shear wave, tá? Ela me dá um índice elastográfico em kPa ou metros por segundo, depende do que eu solicito para o aparelho, mas ele me dá um índice. E veja que, igualmente, Benito, é uma avaliação dinâmica. Tá? Veja que eu tenho que pedir para fazer uma avaliação com um paciente em repouso e depois eu peço para ele fazer uma contração ativa, tá? Do elevador do ânus e do esfíncter. Né? Então, você precisa ensinar o paciente a fazer isso, mas depois vai muito bem. Tá? Bom, deixo mais uma vez o meu contato. Se vocês quiserem entrar em contato para aprender como que lauda esse tipo de achado, de lesão, seja para incontinência ou para lesões aí esfinterianas, eu fico à disposição de vocês. Agradeço enormemente o convite de vocês. O convite é sempre muito honroso. Fico muito feliz, eu tenho um apreço muito grande por Minas Gerais, tanto que eu casei com uma mineira, né? Então, fico muito feliz realmente de poder estar participando com vocês. Admiro o trabalho de vocês em Minas Gerais e, se eu puder, gostaria de somar muito aí ao trabalho de vocês. Tá? Muito obrigado pela atenção. Desculpa aí passar uns minutinhos, Benito, mas tinha muita coisa para mostrar. Vou interromper aqui o compartilhamento. Será que eu saí? Aí, acho que eu saí, né? Só está seu rosto. Fátima, nós vamos direto?
Vamos Se direto, conecta aí, Benito. Benito. Vou fazer Tá. um comentário. Augusto, parabéns, maravilhosa, Muito obrigado. excepcional. E vou te contar que a ressonância para o canal anal, principalmente para a avaliação da integridade do esfíncter, para a avaliação de uma maneira global, principalmente quando a gente está diante de uma lesão de origem obstétrica, tem certeza que o ultrassom vai ser muito melhor. Porque a gente sofre para ver, não é fácil. Então, parabéns. Eu acho que tem, assim, quando eu comentei com você sobre a doutora Estela Regadas, coloproctologista, quando eu a vi dando aula, eu pensei assim, olha, tem que ser um método de excelência. Não é a ressonância ajuda muito, mas não é tão simples, tão dinâmico, tão fácil quanto o ultrassom. Parabéns, muito bonita a aula. Muito obrigado. Benito, Estou tentando compartilhar minha tela aqui. vamos tentar. Doutor Augusto, eu gostaria imensamente de agradecer por essa aula. Realmente, uma aula espetacular, tão diferente e trazendo grandes novidades, porque realmente é uma avaliação que as pessoas não têm conhecimento, né? Então, foi, assim, excelente, e vamos continuar com isso, né? Muito obrigado. Eu vou, inclusive, antecipar uma coisa aqui, que em novembro nós teremos o nosso Congresso de Imaginologia da Mulher, e para esse congresso o doutor Augusto será convidado. Muito Então, obrigado. já aviso para vocês, quem está assistindo, que o nosso Congresso de Imaginologia da Mulher, em novembro, 10 e 11 de novembro, nós teremos, mais uma vez, se o doutor Augusto aceitar, a presença dele com tantas novidades, vamos pôr assim. Já está aceito o convite. Ótimo, A visita de vocês, para mim, é sempre uma alegria, viu? muito obrigada antecipadamente. Eu consegui compartilhar a tela? Ainda não. O que está acontecendo aqui? Abre pela apresentação, Benito. Não, porque está aparecendo aqui e está dizendo que eu vou interromper o compartilhamento. Deixa eu entrar aqui de novo, compartilhar. E agora? Aí. Agora sim. Bom, gente, nós vamos falar um pouquinho da avaliação por ultrassonografia dos prolapsos genitais. Então, vocês veem que esses assuntos eles estão interlinkados, né? E a apresentação do Dr. Augusto me ajudou muito, vai me ajudar muito aqui nessa minha apresentação, né? A classificação, a padronização dos prolapsos genitais, existem várias maneiras da gente classificar, né? Os métodos de Delancey e vários outros. Mas a que é mais validada, principalmente na ultrassonografia e na imagem, é o POPQ. O POPQ ele foi instituído nesse trabalho do American Journal em 1996, portanto, são mais de 30 anos, né? Ele é definido o prolapso genital como prolapso anatômico com a descida de ao menos uma das paredes vaginais, pode ser anterior ou posterior, a descida do útero ou da cúpula vaginal, e ele tem como referência o anel himenal, após a manobra de Valsalva. Então, vejam que o anel himenal é uma estrutura anatômica, ela pode ter alguma variação individual, mas é bem mais fácil de eu fazer a avaliação do prolapso, levando em consideração esse referencial anatômico, que do ponto de vista clínico e também do ponto de vista ultrassonográfico, eu vou mostrar para vocês, ele é muito fácil da gente identificar, né? E é preciso também que, para que esse prolapso seja
significativo que a paciente tenha os sintomas, porque nós vamos ver que a maioria dos prolapsos, principalmente aqueles estadios 1 e 2, eles são assintomáticos. Às vezes a gente percebe isso no exame clínico, a gente percebe isso no exame ultrassonográfico, mas as pacientes não têm queixas. Então, essa é a figura da classificação POPQ, né, que ela é validada pela Sociedade Internacional de Continência, e aqui a gente vê o ponto 0 é o anel himenal. Então, olha só, estádio 0, 3 centímetros acima do ímen, estádio 1, prolapso 1 centímetro acima, 2, 1 centímetro para cima e até 1 centímetro para baixo, sendo que no estádio 3 a vagina tem que ter menos de 2 centímetros de comprimento, e o estádio 4 a eversão completa. Então, assim, tecnicamente, do ponto de vista clínico, a gente consegue fazer essa avaliação. Do ponto de vista ultrassonográfico, eu vou mostrar aquele slide que eu mostrei no começo. A nossa linha de referência é essa daqui, né? A borda inferior do pubis e a junção anorretal, que a gente vê com facilidade isso pela ultrassonografia. Esse aqui é o ponto do anel himenal, né? Então, aqui está a sínfise púbica, a borda inferior do pubis, a uretra, a bexiga, olha a vagina, toda a sua extensão, o útero está aqui, o reto, aqui a parede anterior do reto, a gente vê toda a parede anterior do reto aqui, e aqui o canal anorretal. Aqui atrás, essa estrutura ecogênica, branquinha, é a musculatura pulborretal, que é um dos ramos do diafragma pélvico, que o Dr. Augusto já mostrou. É um exame dinâmico, e nisso, assim, a ultrassonografia realmente é imbatível nisso. O que a gente tem que falar com a paciente, ela é entender o que a gente quer, e às vezes isso não é tão simples assim. O Augusto já falou nisso, né? Eu vou pedir para a paciente fazer 2 manobras. A primeira manobra é essa daqui, que é a contração perineal. Ela vai contrair como se ela fosse apertar o transdutor, que ela apertou, tá vendo? A distância entre o reto e a uretra diminuiu, a posição do colo vesical se botou mais cefálica e anterior, e aqui ela vai fazer a manobra de Valsalva. Olha, que é a manobra de Valsalva. O anel, o hiato genital aumentou, o colo vesical, que aqui ela contraiu, e aqui ela fez a manobra, vai fazer agora, vamos lá ver, aqui a manobra de Valsalva, que o colo vesical se colocou mais caudalmente e posterior. Vejam, então aqui eu vejo a parede anterior do reto e a bexiga. Esse aqui é uma das medidas que a gente faz do hiato genital. A paciente contraiu o períneo, fez a manobra de contração, isso aqui diminui. Quando ela faz a manobra de Valsalva, padronizada, a gente pode fazer aquilo que o Augusto falou, uma excelente ideia, dar um balãozinho para a paciente soprar, se ela não conseguir entender, mas ela tem que contar até 6, e a gente vai ver na manobra máxima. Então, aqui, o anel abriu, né? A gente está testando com isso a musculatura perineal e está testando todas aquelas outras manobras que a gente fez. Essa imagem aqui, a avaliação do hiato genital, ela é vista exclusivamente pela via tridimensional. Pode ser com transdutor convexo ou transdutor endovaginal. Eu tenho que localizar a borda inferior do pubis, que está aqui a junção anorretal, aqui a musculatura pulborretal. E aqui eu faço um corte. Aqui aparece esse corte que a gente fez nessa estrutura. A gente consegue identificar muito bem as estruturas. Aqui está a uretra, aqui está o pubis, né? Nós estamos vendo a vagina, nesse formato aqui de borboleta, né? Com a luz vaginal, o reto, o esfíncter interno do ânus, e aqui o músculo pulbo-retal, íntegro. Ok? Então, a medida do hiato genital, ela é importante da gente fazer com a paciente em repouso. A gente faz essa medida aqui. Aqui manda a paciente contrair, congela a imagem, faz a medida, veja que diminuiu um pouquinho. E aqui, com a manobra de Valsalva, que ele se alarga.
a gente considera um hiato genital normal até 25 centímetros cúbicos. A maioria das mulheres vão ter em torno de 12 a 18 centímetros cúbicos. Vejam que o grande vilão das lesões perineais é o parto via vaginal. Um hiato genital que tem até, em média, 18 centímetros quadrados nas nuligestas, ele chega a 90 no parto, dependendo do tamanho do polo cefálico do menino, né? Então, é uma dilatação, às vezes, de mais de 10 vezes. E isso deixa lesão. Então, a primeira coisa que a gente faz na avaliação do prolapso, na suspeita de prolapso ou na avaliação do prolapso, é a medida do hiato genital. Se a paciente tem um hiato genital maior do que 25 centímetros cúbicos, ou ela tem uma grande predisposição para prolapso, isso ao longo da vida pode aparecer, né? Ou ela já tem um prolapso. Aqui o doutor Augusto já mostrou bem um hiato genital alargado, onde a gente está vendo aqui o músculo púbico-cervical e uma grande lesão aqui no músculo púbico-cervical. É possível aqui tanto na manobra em repouso e aqui em valsalva. Então, a gente consegue definir e ver muito bem essas lesões e a paciente aqui com uma retocele. Vejam, então, as medidas do prolapso, isso já está validado, né? No American Institute, na Sociedade de Incontinência, de Prolapso, esse aqui é um trabalho do professor Dietz, né, australiano, que é uma grande referência na avaliação de períneo, e ele faz essa avaliação aqui, a borda inferior do pubis e até o ângulo ano-retal. Isso aqui corresponde ao anel himenal, onde vai fazer as medidas. Então, eu posso medir o tamanho da cistocele, eu posso medir o tamanho do prolapso uterino e o tamanho da retocele. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. O que é um prolapso significante, né, do ponto de vista clínico? A maioria, isso não é unanimidade, mas isso aqui são vários trabalhos na literatura que mostraram isso, e esse trabalho de revisão mostrou para a gente que um prolapso vesical de 10 milímetros, ou um descenso uterino de 15, ou uma retocele de 15, a paciente pode perceber isso, ou isso é facilmente perceptível ao exame e que a gente vai fazer a nossa avaliação. Esse aqui é um trabalho da Luciana Chamier. A Luciana Chamier é radiologista em São Paulo, ela é uma grande estudiosa dessa parte de ultrassom perineal, e aqui ela faz uma classificação um pouco mais clínica, né? Nós vamos encontrar uma cistocele, um prolapso útero, ou um prolapso de cúpula vaginal, ou uma enterocele, ou uma peritoneocele, aqui no caso a enterocele, quando ela é menor do que 3 centímetros, ela é leve, de 3 a 6 ela é moderada e mais de 6 severa, ou seja, ela ultrapassa o introito vaginal. Os pontos de referência que a gente utiliza da retocele é 2, 2 e 4 e maior do que 4. Vejam que essas medidas elas são feitas de acordo com esses referenciais anatômicos e a gente pode fazer essa classificação no prolapso leve, moderado ou severo. Evidentemente que a gente pode ter associação dos prolapsos, ele não necessariamente ele é isolado. Então, essa aqui é a figura, o Augusto já falou nisso muito bem, nós dividimos o assoalho pélvico em 3 compartimentos, compartimento anterior, aonde vai haver o prolapso da bexiga e da uretra, se houver o descenso, né? O médio do útero ou da cúpula vaginal, se a paciente for esterectomizada, e aqui a gente consegue ver muito bem, e o posterior, que é do reto e o canal anal. Então, essa aqui é a nossa linha de referência da classificação de Popkiw. Então, vamos falar um pouquinho do compartimento anterior. A cistocele, nós temos 2 tipos de cistocele. Isso, clinicamente, a gente já consegue ver isso. Aqui é uma cisto-uretrocele. E aqui uma cistocele isolada. Aparentemente, no exame clínico, né? Na cisto-uretrocele, o que é que a gente vai encontrar? A mobilidade uretral e do colo vesical muito maior. Nós vamos ter uma posição extraabdominal do colo vesical no esforço, e normalmente isso aqui está relacionado com incontinência urinária, porque
junta as duas coisas da incontinência, né? A posição extra-abdominal do colo e o ângulo reto vesical grande. Vejam, aqui a paciente, né, nesse primeiro caso, não é o caso, isso aqui não é essa paciente, mas aqui está ilustrando, eu já tenho aqui o ângulo reto vesical, a posição intra-abdominal do colo vesical. Quando a paciente faz a manobra de Valsalva, eu vejo uma grande abertura desse ângulo reto vesical e a posição extra-abdominal com ângulo de rotação do eixo da uretra muito grande. Corresponde a esse primeiro caso. Aqui é o segundo caso. Eu tenho a cistocele, vejo a borda inferior do púbis, a bexiga ultrapassou a borda inferior do púbis, mas eu não tenho uma modificação do ângulo reto vesical e o colo vesical ainda está em posição intraabdominal. Então, aqui uma cisto uretrocele com incontinência, aqui uma cistocele sem incontinência. Vamos mostrar alguns casos, né? Aqui o exame é extremamente dinâmico, né? Vejo a borda inferior do púbis, eu vejo que quando ela faz a manobra de Valsalva, a bexiga pula para fora, né? Olha ali, mas o ângulo reto vesical ele se mantém e o colo vesical se mantém em posição intra-abdominal. Então, uma cistocele sem incontinência. Agora vejam esse outro caso, muito parecido, mas com uma diferença. Olha, a mobilidade do ângulo uretral é muito maior, tanto é que aqui a uretra fica até mais ecogênica, quando a gente pega ela num corte perpendicular. Vejam que a mobilidade do colo vesical grande, que com certeza dá mais do que 10 milímetros, o ângulo reto vesical ele se abre e a posição do colo vesical extra-abdominal. Então, aqui uma cistocele com incontinência. Aqui um outro caso também de uma cistocele um pouquinho maior. Vejam que a uretra ela fica praticamente perpendicular na manobra de Valsalva maior ao transdutor. Eu tenho que estar atento, focalizar bem, botar o foco na posição adequada para eu conseguir ver essa uretra e medir a posição desse colo vesical, que aqui está extra-abdominal com ângulo reto vesical maior. Aqui eu tenho uma paciente com uma cistocele gigante. Vejam que quando a paciente faz o esforço, a bexiga ela sai para fora do introito vaginal, mas que a junção, o colo vesical, se mantém intra-abdominal e o ângulo reto vesical normal. Então, é uma cistocele muito grande, mas numa paciente que não tem incontinência urinária. Aqui, vejam essa paciente, o tamanho da cistocele dela. Olha, aqui no caso, né? No caso seria essa paciente. Olha, a bexiga ela sai para fora. E a gente já está vendo aqui que é uma cisto uretrocele. E o ultrassom vai me mostrar isso com facilidade. Vejam a borda do púbis, a paciente em repouso. Quando ela faz o esforço, veja o ângulo, o grande grau de rotação da uretra e do ângulo reto vesical bem aberto com a posição extra-abdominal, ou seja, acima da borda inferior do púbis. Então, uma cistocele gigante, mas essa aqui com incontinência urinária. Eu posso ter cistoceles associados a prolapsos uterinos. Então, vejam aqui o colo uterino dessa paciente, um prolapso que, na manobra de esforço, o colo chega até o introito vaginal. Ela tem uma cistocele também. A cistocele ela é uma cistocele grau 4, ela ultrapassa o introito vaginal, o colo do útero não, mas vejam que, embora ela tenha uma cistocele gigante, embora ela tenha um prolapso genital, a ultrassom ela não tem incontinência urinária. O ângulo retrovesical, ele se mantém menor do que 110, 120 graus, e a posição do colo vesical intra-abdominal. Aqui nós temos um outro caso, um outro prolapso genital. Vejam, aqui o colo do útero, né? A bexiga, a uretra, aqui a borda inferior do púbis. Quando a paciente faz o esforço, aparece a cistocele, aparece o colo do útero se projeta a mais de 2 centímetros da borda inferior do púbis, e vejam o ângulo reto vesical, que estava aqui, já um pouquinho aberto, mesmo em repouso, mas quando a paciente faz a manobra de Valsalva, você tem um ângulo reto vesical bem aberto
e fora posição extra-abdominal, com uma mobilidade maior do que 15 milímetros. Então, aqui um prolapso genital com cistocele, mas aqui também com incontinência urinária. No compartimento médio, nós vamos ter os prolapsos uterinos ou o prolapso de cúpula vaginal da paciente esterectomizada. Aqui é muito importante a gente fazer a medida do hiato genital. Como eu mostrei para vocês, ele só é feito com ultrassom tridimensional. Só é possível eu fazer essa imagem, essa medida, com ultrassom tridimensional. Então, nós vamos ter aquela classificação da Luciana Chamier, né? Leve até 3 centímetros e acentuado quando é maior do que 6. E aqui nós temos as gradações do hiato genital. O hiato genital alargado não quer dizer que essa paciente tenha prolapso, mas ela tem uma predisposição bem maior para prolapso. Mas na paciente que tem prolapso genital, ela tem que ter um hiato genital alargado. Então, aqui a gente está vendo a paciente em repouso e aqui a paciente com a manobra de Valsalva. Vejam, aqui o colo do útero estava aqui, tem um cistim de Nabut aqui. Quanto menos prolapso tem, é mais difícil eu ver o útero. Às vezes eu tenho muita dificuldade para ver o útero. E na manobra de Valsalva ele não aparece, então essa paciente não tem prolapso, ou não tem um prolapso significativo. Mas aqui tem um cistim de Nabut que ajuda muito. O paciente faz o esforço, olha lá. Aqui na manobra a gente vê ela fazendo o esforço, o colo uterino sobra menos de 2 centímetros de vagina aqui. Então, prolapso genital grau 3, mas numa paciente que ainda não tem cistocele, aqui não tem cistocele e nem incontinência urinária. Aqui um prolapso um pouquinho maior, o colo do útero sai um pouquinho para fora do introito vaginal. Então, na manobra de Valsalva, a gente está vendo aqui o endosséfis, a paciente em repouso, quando ela faz o esforço, ele vai lá para baixo. Vejam aqui, aquele caso que eu mostrei para vocês, aqui eu também tenho um cistim de Nabut que me ajudou muito. Olha aqui, o desenho do colo uterino, aqui fica mais fácil da gente ver, a paciente faz a manobra, vejam, aqui a gente consegue avaliar a bexiga, ela não tem cistocele, ela não tem retocele, ela não tem enterocele, mas tem um prolapso genital grau 2, o colo do útero quase que chega aqui no introito vaginal. Veja aqui um prolapso grau 3, olha o útero aqui. Quando a paciente faz a manobra, o colo do útero sai lá para fora, né? Sai, a gente consegue ver isso com uma certa nitidez, mas a parede do reto está aqui. Então, essa paciente ela não tem enterocele, que é o que interessa fazer, né? Olha, nesse caso dessa paciente, aqui a gente está vendo a bexiga, uma grande cistocele, olha o útero aqui, ele saindo inteiro para fora, um prolapso grau 4, um hiato genital bastante alargado, acima de 40 centímetros cúbicos, mas que essa paciente ela tem uma cistocele, mas ela não tem a projeção, não tem enterocele. Isso aqui é importante para o tratamento cirúrgico. Aqui uma paciente já com uma enterocele nítida, um prolapso genital, o colo do útero sai para fora do introito vaginal, nós estamos vendo a parede do reto aqui, mas quando ela faz a manobra de esforço, eu vejo essa estrutura ecogênica aqui, olha, entrando até no terço médio da vagina, a parede do reto está aqui atrás. Então, a enterocele é relativamente fácil da gente ver pela ultrassonografia, aqui um prolapso grau 3, com uma enterocele grau 2. Ela não chega até o introito vaginal, mas o cirurgião ele tem que saber que essa paciente tem uma enterocele. Aqui, um prolapso total sem enterocele. Vejam, quando o tamanho, a bexiga já está para fora, né? A paciente faz a manobra, vejam que o útero dela escorrega, olha lá, ele sai todo para fora. Eu já sei disso. Clinicamente, a paciente já está aqui, me mostrando. Mas vejam aqui que coisa interessante, né? Quando aqui está o colo, ela vai começar a fazer força, olha a parede do reto aqui, olha a parede do reto, olha o fundo uterino, olha a parede do reto aqui e a bexiga. É um prolapso gigante, né? Um prolapso total,
com uma eversão completa do útero, mas sem enterocele. A gente vê isso aqui com nitidez, né? No compartimento posterior, a gente vai avaliar a retocele. Vejam uma coisa interessante. A retocele, a hipermotilidade perineal e a intussuscepção retal, na classificação de POPQ no exame clínico, eles não têm diferença do ponto de vista clínico. Na enterocele, eu posso ver essa diferença. Eu faço o toque retal e o toque vaginal, eu vejo que o meu dedo, se ele caiu dentro da protrusão, é uma retocele. Se não caiu, é uma enterocele. É mais fácil. Mas essas 3 situações aqui, o diagnóstico diferencial é feito pela ultrassonografia, né? Aqui, uma retocele, aqui uma enterocele, um intestino para lá, e aqui um prolapso retal, uma intussuscepção retal. A retocele, ela tem menos relação com o trauma obstétrico do que a cistocele, ela é mais relacionada com a idade. Normalmente, a enterocele, ela começa só a incomodar quando ela está de moderada para acentuada, ela ultrapassa o introito vaginal, que às vezes a paciente, para ela conseguir defecar, ela tem que tocar e empurrar o abaulamento para baixo, né? E aí ela começa a ficar sintomática. E é um exame dinâmico. Vejam, aqui eu estou vendo a parede do reto, olha a parede do reto, quando a paciente faz a manobra de Valsalva, vejam aqui, olha aqui, ela já tem uma retocele que aparece, uma retocele discreta, tá? Eu vou medir daqui até ali. Vejam que é uma paciente que ela tem, a retocele aparece aqui no ultrassom tridimensional. É uma paciente que ainda tem um hiato genital normal, mas ela tem uma lesão do bulbo retal aqui está a vagina, a uretra, o reto está aqui e a retocele apareceu no esforço. O método principal da gente ver é esse aqui, né? Com a sonda bidimensional. Vejam, aqui a paciente em repouso, olha a parede do reto, né? Olha, a paciente vai fazer a manobra de Valsalva, vejam que é uma retocele um pouco mais acentuada. Ela praticamente atinge o introito vaginal. E eu vou fazer essa medida aqui da enterocele e fazer a classificação. Nesse caso, seria uma retocele moderada. Opa, passou aqui, deixa eu ver. Passou sem eu querer. Tá. Aqui. Então, aqui, uma paciente esterectomizada, a gente consegue ver a uretra, a bexiga, eu vejo o canal vaginal, eu vejo a cúpula vaginal dessa paciente aqui, e quando ela faz a manobra de Valsalva, aqui eu estou vendo a parede do reto, olha a parede do reto, e vejam como que essa paciente tem uma enterocele aqui, as alças intestinais de Degado, ela fica assim, ecogênica, e que ela vai até o terço médio da vagina. Então, essa paciente não tem incontinência urinária, ela não tem retocele, ela não tem prolapso de cúpula vaginal, veja, a cúpula vaginal ela não se move até abaixo da sínfise púbica, mas ela tem uma enterocele aqui. Uma enterocele, no caso, moderada. Aqui uma enterocele, um prolapso uterino um pouco maior. Vejam, a paciente, aqui o útero, ela está fazendo esforço, o útero escapou lá para cima, mas quando ela começa a fazer o esforço, olha a parede do reto, aqui a gente vê essa estrutura ecogênica entrando e descendo junto com o útero. A parede do reto está aqui, e aqui está a enterocele. Então, é um prolapso uterino completo, total, com enterocele. E aqui a intussuscepção retal. A intussuscepção retal, ela é, muitas vezes, a precursora do prolapso retal, né? Algumas pacientes podem ter intussuscepção retal assintomáticas, outras têm sintomas de dificuldade de impactação fecal, de perda sanguínea via retal,
durante o ato da defecação, mas é o quadro clássico da intussuscepção. Vejam, o reto e o sigmoide, ele entra para dentro da parede do reto. Então, a gente vê aquelas imagens em casca de cebola que a gente vê alça dentro de alça. É igual à imagem da intussuscepção intestinal que a gente vê, mas ela está aqui na ampola retal. Veja até onde foi parar essa ampola retal aqui. Isso aqui não deve ser confundido com o retocele. Às vezes, no exame clínico, em pacientes pouco sintomáticas ou ólico-sintomáticas, se essa paciente for fazer uma cirurgia de retocele, não vai resolver o problema dela, não vai adiantar nada, né? Aqui um outro caso de uma intussuscepção retal. Vejam aqui o septo reto vaginal, o que está protundindo para a parede posterior da vagina, que a gente está vendo aqui, é o reto sigmoide que invaginou, igual um telescópio, né? Igual na intussuscepção para dentro do reto. A ultrassonografia dá o diagnóstico com facilidade. Esse é um trabalho ainda do professor Dietz, né, que é a nossa referência em ultrassom perineal. Ele fala de uma outra modalidade, que é um pouco mais rara, que é a hipermotilidade perineal. Na hipermotilidade perineal, ela é diferente da retocele, ela é diferente da enterocele e é diferente da intussuscepção retal. O canal anal, que a gente está vendo aqui, quando a paciente faz a força para baixo, é como se o períneo dela fosse móvel demais. Então, o reto vai todo lá para cima, para a borda do períneo retificado. Então, é diferente da retocele. Ele encontrou hipermotilidade perineal em 7% das pacientes que ele fez essa avaliação. Então, assim, não é tão raro assim, e o diagnóstico diferencial com a retocele só é possível através do exame dinâmico. Ok, novamente está aí o meu e-mail, e se vocês precisarem de alguma referência, pode me contactar à vontade. Ok? Eu vou interromper o compartilhamento e passar a palavra para a doutora Fátima. Mais uma vez, muito obrigado, Benito, pela participação. E eu gostaria de aproveitar esse momento, além de agradecer todos que estão participando. Eu gostaria, um pequeno problema canino aqui, de saber que a gente pudesse ver as nossas perguntas, né? Então, vamos lá. Tem aqui uma pergunta. A espessura de toda a parede vesical é mensurada? É realizada separadamente à medida da camada muscular? Olha, a medida da espessura da parede vesical é medido a parede vesical como um todo, né? A mucosa e a parte muscular até a serosa. E a gente deve fazer várias medidas, principalmente no dome vesical, que é na parte posterior da bexiga, que também é mais fácil da gente medir, né? A gente vê naqueles casos de hipertrofia do detrusor que o aumento da espessura da parede vesical ele não é uniforme, ele varia, né? E você coloca no seu laudo a espessura da parede vesical variando de tanto a tanto. Se a paciente tem a queixa de urgência urinária, muito provavelmente ela tem uma hipertrofia do detrusor, e você vai colocar isso no seu laudo. As queixas da paciente são compatíveis com o achado ecográfico de espessamento da parede vesical, que pode significar hipertrofia de detrusor. Mais uma pergunta. O Augusto quer fazer algum comentário? Luciana? Sim. Doutora, se quiser comentar, eu comento depois. Tá certo. Uma outra pergunta, a pergunta foi feita mais de uma vez aqui, com relação à aula de incontinência urinária,
é o seguinte: o exame deve ser realizado com a bexiga vazia, semi-repleta ou cheia. Olha, para fazer o exame da avaliação da incontinência urinária, eu sempre peço a paciente para vir com a bexiga cheia. Eu preciso saber o volume de repressão vesical dela, eu preciso medir o resíduo pós-vesical, eu preciso medir a espessura da parede da bexiga, e se essa paciente tiver uma pequena... Aí, quando eu vou fazer o exame da incontinência urinária, normalmente a paciente tomou líquido, a bexiga dela vai encher, ou pelo menos um pouquinho. Se eu tiver lá, o ideal lá, se eu tiver uns 50 ml na bexiga, fica o ideal. Mais do que 150 é pior, porque a paciente está com a bexiga cheia, ela fica incomodada. Então, aí, se tiver um volume maior, eu mando a paciente urinar de novo. Mas é preciso ter um pouquinho de urina na bexiga para a gente definir isso aí bem. Mas sempre começar o exame daquele jeito. Se a gente está fazendo o exame de incontinência, avaliação do volume de repressão, avaliação do volume do resíduo miccional, e depois a gente faz a avaliação da incontinência urinária. Eu acho que essa questão do bem... doutora, desculpe, agora Não, que eu vi. Augusto, por favor. Por favor, fale. Só para complementar isso que o Benito falou, então, uma revisão desde 99 dos trabalhos do Peter Dietz a respeito disso, ele fala sobre essa repressão aí de em torno de 150 ml. Né? É interessante que ele fala, olha, acima disso tem um incômodo, né, da paciente, ela não fica confortável em fazer a manobra de Valsalva. Essa orientação do balãozinho aí para fazer é um trabalho publicado de uma doutora do Rio de Janeiro, Maria José Sodré, e ela faz para urodinâmica. Ela usa esse balãozinho na urodinâmica. E muito repleta, né? Acima disso, ele até comenta ali num volume de 250 a 300, por exemplo, você não tem mobilidade da bexiga. Ela está tão pesada na pelve, a posição de litotomia permite que ela se acomode ali na curva da pelve, que ela não consegue mexer. Então, ela acaba retraindo aí a hipermobilidade da uretra, a própria avaliação aí de retocélias, outras distopias, acaba não acontecendo de tanto que a bexiga está cheia, né, ou está repleta. Então, acho que esse número aí ele é muito bem-vindo, Benito, ou até 150. Vazia, totalmente não dá, porque você acaba tendo abaulamentos, né, de outras estruturas. Você pode fazer com que o próprio intestino possa mobilizar a bexiga ali, porque ela está completamente vazia. Então, um pouco, como você disse, Benito, um pouco de repressão tem que ter mesmo. Perfeito. Acho que a doutora Luciana ia falar e eu cortei, né? Desculpa. De forma alguma, Augusto. Primeiro, eu queria parabenizar, Benito, aulas maravilhosas. Como nomenclatura, uma situação importante, nós e os coloproctologistas, em geral, denominamos o que você chamou de hipermobilidade perineal como contração paradoxal do bulbo retal. Eu acredito que seja a mesma coisa que a gente está falando. E para quem está nos assistindo, é sempre muito importante identificar todas as anormalidades da disfunção do assoalho pélvico, porque para o planejamento cirúrgico, como o Benito mesmo disse, muitas vezes eu tenho um prolapso que eu já estou vendo, mas o que interessa para mim talvez não é o prolapso naquele momento, mas sim se tem uma enterocele junto, se tem, qual que é o tamanho dessa retocele, como é que estão as fáscias pélvicas, no sentido de que onde que eu tenho lesão da estrutura de contenção dos compartimentos pélvicos para que possa tratar
de uma única vez, e que a gente consiga informar a quem vai tratar usualmente um tratamento multidisciplinar, mas todas essas alterações. E extremamente interessante, porque na ressonância, eu entendo a defecografia por ressonância como um método excepcional, apesar da posição que a paciente fica, a gente consegue ver a pelve como um todo e sua mobilidade, como que acontece uma cistocele, uma hipermobilidade uretral, ver junto a enterocele descendo, ver que é o intestino delgado e não o grosso, aquilo ali é muito interessante, mas nós temos que fazer vários e vários vídeos dinâmicos para conseguir ver isso, enquanto o ultrassonografista está com aquilo ali na mão. Então, eu penso que é um método muito prático, muito fácil, e o único problema que a gente tem que tomar cuidado, que é sempre dito, é ser operador dependente. Então, a gente tem que estar ciente de todas o conjunto de alterações da pelve e uma palestra igual a do Benito e igual a do Dr. Augusto não tem discussão quanto ao método, que realmente é excepcional. Tem uma pergunta aqui da doutora Maria Gil, que é o seguinte: a ultrassonografia seria uma boa opção para tentar esclarecer as situações de incontinência urinária oculta no pré-operatório de grandes prolapsos? Eu acho que, assim, na segunda, ela fez essa pergunta antes da segunda apresentação, porque a gente consegue, o que o cirurgião quer saber, né? Um prolapso. Ele sabe que tem prolapso. A avaliação clínica é perfeita. Você manda o paciente fazer a manobra de Valsalva, bota o espéculo e vê. E clinicamente não há o que discutir, né? Ele já sabe que tem prolapso. Então, assim, qual informação a mais que o ultrassom poderia dar? Ele vai mostrar o que ele já viu e, principalmente, se o paciente tem enterocele e incontinência urinária. Essas são as informações que a gente passaria para o cirurgião, que seriam mais relevantes, né? Gostaria do Augusto, a opinião do Augusto. Eu acho interessante, Benito, a tua colocação, e eu queria pegar o gancho do que a doutora Luciana falou e do que você tem colocado, porque, veja, eu falei entre a comparação entre os métodos, né? A gente vê muito esses trabalhos, o que é a ultrassonografia superior, o que né, nesse caso da incontinência urodinâmica superior, eu vejo da seguinte maneira, né? O padrão ouro continua sendo a urodinâmica, né? Isso eu acho que é importantíssimo. A gente tem que entender que a ultrassonografia, por ser um método dinâmico, né? O que ela contribui? Ela consegue fazer a avaliação anatômica e as distorções anatômicas, e eventualmente não é nenhuma distorção. Às vezes você tem um caso, por exemplo, de uretra congelada, né? Você vai ver a uretra congelada, você tem um abscesso de skinny, por exemplo, né? Você tem um abscesso periuretral, ou você tem uma lesão ali, um divertículo uretral. Então, eu acho que aliar, né? Isso tem sido feito por um grupo aqui do HC também, aliar as informações da urodinâmica com as informações da ultrassonografia trazem uma avaliação pré-operatória muito mais segura para o uroginecologista ou para o urologista que vai fazer essa intervenção, né? Nesses casos, você poder dizer o que tem de lesão associada à incontinência, ou seja, a distopia que está relacionada, né, fora o próprio mecanismo, né, eu acho que isso contribui bastante. Então, eu não descartaria a possibilidade, como a gente já tem hoje, de você fazer a urodinâmica, né, e depois já fazer junto ali a ultrassonografia e ter esses dados aí num relatório, né, conjunto das duas para que seja tomada a decisão. A gente tem que lembrar, né, pessoal, que a gente está falando de uma população
Não estou falando nem da questão financeira, de acesso à saúde, mas eu estou dizendo da faixa etária que tem acometido, ou seja, sabidamente aí, uma grande maioria é de pacientes na pós-menopausa. Então, a depender da situação, né, geral do paciente, às vezes até a intervenção cirúrgica não é capaz, né? Então, eu tenho que lembrar que é através dessa avaliação que eu vou entender se essa paciente merece, por exemplo, uma reposição hormonal tópica. Às vezes ela não tem indicação cirúrgica, né? Ela tem uma abertura do colo vesical, por exemplo, sem uma hipermobilidade, e que uma reposição tópica hormonal e uma boa fisioterapia uroginecológica já resolveria o problema, né? Às vezes essa paciente né, ela é uma paciente que está aí sujeita a colocar um suporte, né, um sling, ou ela não adianta, a distorção anatômica dela é tão grande que ela tem que ir realmente para a intervenção cirúrgica mais ampla né, da perineoplastia. Ou seja, eu acho que a gente consegue dar subsídios suficientes para o uroginecologista ou para o urologista entender que tipo de abordagem que ele vai fazer. Lembrar que nem toda abordagem dessas pacientes são abordagens cirúrgicas, falando de incontinência, né? Os prolapsos já são aí mais relacionados com a intervenção cirúrgica. Não sei se eu respondi a pergunta e a dúvida do colega. Certeza. Eu tenho aqui mais duas perguntas, que é o seguinte, Benito, por padrão, você sempre reduz os prolapsos, principalmente os totais, para avaliação e a posição da paciente. Qual você utiliza? Olha só, assim, a pergunta muito boa, né? Porque às vezes a paciente tem um prolapso total e alguns desses prolapsos a paciente não consegue reduzir, ou o próprio esforço da paciente na hora dela deitar na mesa, ela vai ficar na posição normal, na posição de litotomia normal. Eu não preciso, raramente eu peço à paciente para ficar de pé, para ela fazer força, eu nem me lembro da última vez que eu fiz isso, a posição é de litotomia mesmo, né? Então, quando ela está com o útero para fora, a bexiga está para fora também, tudo, a avaliação fica difícil, né, da gente fazer, não tem muito parâmetro. Então, se o prolapso for redutível, a maioria deles eu reduzo o prolapso, eu vejo a posição do colo vesical da paciente em repouso, com o prolapso reduzido, né, e eu peço à paciente para fazer a manobra de Valsalva, igual vocês viram nos vídeos. É muito fácil da gente ver o útero descendo. E aí eu consigo, de uma maneira dinâmica, avaliar melhor o colo vesical. Eu vou fixar o meu foco, vou fixar a minha imagem no colo vesical e vou acompanhar esse descimento. Ele não precisa ir muito, mas se ele o colo vesical passou para baixo da sínfise púbica e no meio do caminho eu já congelei, eu já vi que o ângulo retrovesical vai ficar maior, essa paciente provavelmente ela vai ter incontinência depois da cirurgia se ela não fizer o sling. Porque o próprio prolapso genital, ele corrige artificialmente, às vezes, né, a incontinência, porque a uretra angula demais, o útero sai para fora, a uretra angula e a bexiga, a urina não escapa quando a paciente está com o prolapso. Às vezes ela te fala que para ela urinar, ela tem que empurrar para dentro, para tirar aquela angulação que o próprio prolapso fala, né? Eu só gostaria de fazer mais uma observação no que o Augusto falou, que é muito importante. No planejamento pré-cirúrgico, como eu mostrei para vocês, às vezes o paciente tem ela vai fazer um sling simples, né? Mas ela pode ter um cisto de Garter, exatamente no local onde você vai passar a faixa. Ela pode ter um divertículo de uretra pequeno ali, que você pode lesar isso na hora que você passar o sling. Então, não é obrigatório isso.
fazer a ultrassonografia? Eu acho que você tem duas opções. Eu acho que até os convênios hoje já aceitam. Eles precisam de um diagnóstico da incontinência, ou estudo urodinâmico ou ultrassom. Mas, se houver essa suspeita, o ultrassom, igual o Augusto falou, dá informações importantíssimas para o cirurgião, para o planejamento cirúrgico e para não ter complicações pós-operatórias, né? Concordo. Inclusive, você entrou no assunto aí de uma outra pergunta, que seria, em grandes prolapsos, as pacientes normalmente não são, as pacientes são continentes. Quando você realizar a cirurgia, ela passa a ter incontinência. Como que o ultrassom nos ajudará no pré-operatório? Eu acho que foi basicamente isso, né? Que eu falei, porque ela é continente porque a uretra dobra, né? O prolapso, quando ela está prolapsada, a uretra dela está dobrada, a bexiga dobrou, você faz até uma coisa mecânica para a urina não sair, né? Às vezes ela precisa reduzir. Mas a gente pode dar esse tipo de informação, sim, com relação focando no colo vesical, como eu disse. Ok. As perguntas que nós tínhamos aqui, eu acho que foram respondidas. Alguém mais tem alguma pergunta? Ainda não apareceu aqui mais nenhuma. Bom, o nosso tempo também já está começando a se esgotar, né? Gostaria de saber se o doutor Augusto ou o doutor Benito tem mais algum comentário a fazer. Eu tenho. Foi um grande prazer participar dessa mesa com o Augusto, com a Fátima, com a Luciana, e fiquei muito feliz com o convite. Eu também só gostaria de agradecer o convite de vocês mais uma vez e essa noite agradável que a gente passou aqui, né? Vocês não são colegas de profissão, né? Nós somos amigos aí há muitos anos já. Então, isso me deixa muito feliz de ver que a gente une esforços aí realmente em prol dos nossos pacientes. A gente vai continuar aí incansável, estudando, trabalhando e pesquisando, é o que a gente pode fazer de bem aí aos nossos pacientes e para a nossa comunidade de imaginologia, nossa comunidade de ginecologia e obstetrícia, né? É o que a gente pode acrescentar. Muito obrigado mais uma vez, fico à disposição de vocês. Muito obrigado pelo futuro convite, doutora Fátima, aí, o aceite é de prontidão, vocês sabem disso. Contem sempre comigo, o que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-los. A quem eu não conhecia. Nós aqui agradecemos imensamente sua participação, o doutor Benito também, e vamos encerrar, e foi um grande prazer participar, e as aulas foram maravilhosas, temos, assim, muitos elogios aqui, e vamos continuar com nossas lives, e em breve vamos ter o nosso Congresso de Imaginologia da Mulher, e, se Deus quiser, todos nós estaremos participando juntos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Temos o Congresso Brasileiro agora, em outubro também, né, de radiologia, que a parte da ginecologia e obstetrícia eu acho que está muito forte, e fica o convite aqui para todo mundo, né, participar do nosso congresso, do CBR, desde que a Luciana foi a diretora científica do CBR na gestação passada, né, ela deu muita força, valorizou muito a ginecologia e muito a obstetrícia, e o pessoal parece que pegou o gancho, e eu acho que o congresso vai estar muito bom. A doutora Fátima vai estar lá, o doutor Augusto também. Estaremos lá juntos como sempre, né?
Então, tá, gente, muito obrigado pela participação, foi um prazer maravilhoso participar e estar aqui com vocês.